Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. No episódio de hoje, estou aqui com a honra de receber o consultor do Sebrae empreendedor, Charles. Tudo bem, Charles, contigo? Tudo bem, Toninho? Prazer estar aqui Prazer com todo vocês. nosso. Convite depois de alguns conflitos de agenda, tá aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, né? Nada mais é do que a essência do Sebrae, aquilo que eu acabo vivendo no meu dia a dia. Cara, e é muito importante. E para você que é empreendedor, não perca esse papo. Mas antes da gente estar avançando, precisamos falar dos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria estar fazendo esse trabalho. E com eles a gente tem a Unique Travel, que a sua próxima viagem é com a Unique. A Unique é uma agência de turismo aqui da nossa região do Vale, mas que eles têm tours especializados em todo o Brasil e mundo. Então, na sua próxima viagem, conte com a Unique. Conte um orçamento com eles e com a capacidade técnica de consultoria de viagem que eles têm também. A gente também tem a parceria com a Rexível. É uma empresa especializada na gestão e coleta de resíduos e que se você, que é pequeno ou grande gerador de resíduos, indústria, e está com algum problema nesse segmento ambiental e na gestão de resíduos, entre em contato com a Rexível. Eles vão trazer uma solução ideal para vocês. Temos hoje o Sebrae, onde a gente vai estar falando nesse papo aqui junto com o Sebrae como nosso parceiro no nosso episódio. E você que é pequeno empreendedor, que está precisando de alguma ajuda, alguma consultoria, seja na parte de vendas, na parte de produção, o Sebrae é o parceiro certo para você. E fique atento nesse papo aqui que vai ser para você. Caso vocês estão então precisando fazer um marketing de qualidade, de conteúdo e só com a qualidade que aqui no Labuta Podcast entrega, vocês têm que falar com a Nexus Studios, que eles têm toda essa qualidade e estão preparados para atender vocês. Seja com alguma demanda pessoal ou profissional, conte com a Nexus Studios. E, para finalizar, a gente tem a nossa parceira, que é a Cachaça Petrolina, que é uma cachaça que leva o nosso nome da cidade e que é aqui no Vale de São Francisco. Além da bebida deliciosa que eles têm, com teor de alcoólico nas medidas corretas para a bebida, eles têm uma tour que vocês podem estar indo na Cachaça Petrolina e conhecendo o passeio, como funciona, como é feito todo esse processo. Então, também tem essa parte turística na Cachaça Petrolina. Se for beber, não dirija e só consuma bebidas alcoólicas acima dos maiores de 18 anos. E, cara, falando da Cachaça Petrolina, Charles, conversando com o Rafael, ele trouxe que o Sebrae foi um dos parceiros dele durante o processo, né? Isso, Toninho. Então, assim, a Cachaça Petrolina, ela é parceira nossa, né? Então, o Sebrae atende eles lá não só para adquirir Pra frente o algumas... microfone. Oi? Pra frente. Para frente? Isso. Algumas certificações, mas também em algumas ações de acesso a mercado, né? Possibilitando levar a Cachaça Petrolina, o nome da Cachaça Petrolina, para algumas feiras a qual o Sebrae tem acesso. Porque para o cara, assim, já conversei com algumas pessoas aqui no Labuta, uma delas foi até o Lucas Corlett e a Natália Leite, que eles criaram um Boost Up. E para eles irem atrás, eles tiveram que desbravar isso, porque é um produto específico, mercado novo, e tem toda a pesquisa. Então, quando a pessoa está no começo, para fazer essas pesquisas é muito difícil fazer sem alguém na área já, né? Principalmente quando você trabalha com produtos de varejo que estão virando commodity, que é o caso, por exemplo, de bebida alcoólica, bebida energética, onde você tem uma infinidade de marcas. Como é que você diferencia, agrega valor àquele produto, consegue conquistar o mercado local? Porque, assim, hoje em dia todo mundo procura se diferenciar no mercado, né, Toninho? Então, assim, muita gente tentando fazer a mesma coisa e aquilo. Quem faz primeiro acaba conseguindo ter melhores resultados, mas não também depende, não só dependente disso, quem consegue fazer melhor também acaba conseguindo atrair resultado. E claro, nesse ramo, quanto mais parceiros, quanto mais acessos você tiver, você consegue se destacar e alcançar um público maior ainda. E, cara, falando do empresariado eu não trazendo um perfil de uma persona aqui, um personagem. O cara que quer começar a empreender, que ele não sabe o que fazer, o Sebrae consegue ajudar esse cara ou não? Com certeza, né? Então, o Sebrae, a gente brinca que a gente tem diversas personas. O Sebrae atende desde a pessoa física, tá, Toninho? Que quer empreender, que deseja empreender, que é esse caso, que eu vou detalhar um pouquinho mais para você. Mas também o que a gente chama das
dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, as microempresas, são as MS, e as empresas de pequeno porte. Ou seja, todos os negócios que faturam de 0 até 4,8 milhões de reais por ano. Isso representa 99% das empresas abertas no país. Tá? Então, apenas 1% das empresas são médias ou grandes. Ou seja, faturam acima de 5 milhões. Então, para essa pessoa que deseja empreender, que tem só aquela ideia de negócio, ou que já empreende de maneira informal, que acontece muitas vezes, que começa a vender determinado produto ou prestar serviço e não tem um CNPJ formal, o Sebrae apoia ele desde a concepção do seu negócio, com plano de negócio, para ajudar a estruturar o seu negócio, a captação de recursos, caso ele precise, de microcrédito ou de um crédito mais robusto, até a formalização do seu CNPJ, que a gente também apoia lá no Sebrae, onde toda quarta-feira pela manhã nós temos uma palestra para aquele pequeno empreendedor que quer abrir o seu CNPJ, o MEI, onde a gente orienta ele sobre quais são os seus direitos, os deveres, o que pode e o que não pode dentro do MEI, quais são suas responsabilidades e as vantagens dele ter a sua empresa formalizada e ter o seu CNPJ. E logo após essa palestra, nós fazemos a abertura do seu CNPJ totalmente gratuito. Então, que para quem quer começar a empreender e tem uma certa dificuldade para começar, o Sebrae consegue dar todo esse suporte até a abertura de um formato bem simples. Agora, para quem não entende, vou dizer assim, você trouxe que existem vantagens do MEI, mas eu acredito que também possa existir desvantagens. Você poderia estar falando quais são as vantagens e desvantagens do MEI? Quando eu falo desvantagens, na verdade, eu deveria usar outro termo, né? Porque, no meu ver, só tem vantagem em você formalizar. Você conseguir acessar um crédito mais seguro, você conseguir crescer de maneira mais consciente. Quando eu falo desvantagem, é porque às vezes acontece de determinados tipos de negócios não se encaixarem na modalidade de MEI. A pessoa já tem que nascer como uma microempresa. Pode e dar aí um acaba exemplo? não sendo vantajoso. Posso te dar vários, né? Por exemplo, construção civil. Um engenheiro civil queira abrir uma construção civil, um médico queira abrir uma clínica médica, um dentista queira abrir uma clínica odontológica. Todos esses empreendimentos, essas empresas que requerem órgão de conselho de classe, seja OAB, CREA, né, CRM, não pode ser MEI. Tem que estar dentro já do enquadramento de ME, do Simples Nacional, tá? E aí eu posso dar outros exemplos mais comuns também, como personal trainer, que antes poderia ser MEI e agora não pode mais. Quem define isso, Toninho? É a Receita Federal, cara. Então essa lista de atividades que são permitidas dentro do MEI, elas São regulamentadas são pela regulamentadas Receita. pela Receita e atualizadas ano a ano. Mas a gente não analisa só isso. Porque às vezes você vai abrir um negócio que ele já vai partir de um faturamento muito alto que não está dentro do enquadramento do MEI, que pode faturar até 81 mil reais por ano bruto. Né? Então a gente já orienta que esse empreendedor ele já abra o CNPJ dele como uma microempresa, pelo menos, para não acarretar problema de multas no futuro. E se o cara, assim, não tem uma expectativa... eu acho que só vou faturar 80 mil e no final do ano ele faturou o dobro. Acontece uma multa? Como é que funciona nesse caso? Cara, isso é ótimo. Eu costumo dizer para quem está começando a empreender, analise a tributação como uma coisa boa. Quanto mais imposto você está pagando, quer dizer que mais dinheiro você está ganhando. Mais certo está dando o seu Na negócio. teoria, né? Então, assim, quando você... Óbvio, a gente tem que procurar sempre olhar pelo lado do copo meio cheio. Né? Nunca olhar... Se você for olhar sempre o problema, não vai conseguir ter... Enfim, sempre achar que você está precisando mais, que você não está indo no caminho certo. Mas voltando, quando você faz essa abertura de CNPJ e você faturou além do que você estava na expectativa, existem dois caminhos. Ou você não faz nada e conta com a sorte, e aí o que é esse contar com a sorte? A Receita Federal ela pode desenquadrar a tua empresa automaticamente, isso é ruim, né? Por que é ruim? Porque a Receita ela vai te cobrar impostos relativos a uma microempresa do dia que você fez a abertura do MEI, retroativo, que ela vai entender que desde então você estava omitindo faturamento, né? Ou se você entende, poxa, minha empresa está faturando mais, e você busca já fazer essa migração de maneira manual, de maneira consciente, você consegue abrir o meu CNPJ como MEI, minha empresa ela teve um sucesso absurdo, comecei a faturar mais, vou migrar para um ME. Então a gente faz essa migração para um novo enquadramento de CNPJ e a partir dali em diante você já começa a sua vida como ME. E aí não vai ter problema nenhum, você vai agora cumprir as regras do MEI. Tem algumas regras
específicas, não paga imposto igual no Simples Nacional, como uma microempresa ou empresa de pequeno porte paga, e a partir dali você vai estar dentro da regra do Simples Nacional. Cara, porque para empreender é muito complexo, né? Porque são várias variáveis que a gente tem que estar sempre levando em consideração. Não apenas. Obrigado, Miguel. Não apenas a questão do, meu produto vou vender. Tem a questão, como você trouxe, bem da tributação. Então, qual é a minha base tributária? Que isso é uma questão muito forte aqui no Brasil. Em relação a como é que eu vou estar me vendendo, como é que eu vou estar me posicionando. Então, são várias variáveis que, durante a jornada do empreendedor que está querendo começar a ir nesse caminho, quando você não tem um suporte, um pai, um tio, alguém que já empreendeu, que já passou por isso, fica realmente sem uma base, né? Agora, o que você recomendaria inicialmente para o empreendedor que, pô, cara, eu tô querendo crescer, eu tô querendo empreender e eu não sei como? Como é que o Sebrae consegue estar ajudando e o que você daria de conselho para esse cara? Tá, claro, o Sebrae ele faz um atendimento muito personalizado, tá, Toninho? A gente entende primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico. E aí, não só eu, mas a O que gente seria esse diagnóstico? entender o negócio de maneira individual, sabe? Uma escuta ativa. A gente marca horário, então, por exemplo, todo dia na semana, os gestores de cada área específicas lá do Sebrae, eles disponibilizam um dia na semana para fazer o atendimento individual. Então, por exemplo, eu toda quarta-feira, amanhã, eu estou disponível lá no Sebrae, já estou com minha agenda lotada, eu estou com 7 atendimentos agendados amanhã, que eu faço de maneira individual, como se fosse uma consulta de um médico, em que o empreendedor vai lá, fala um pouquinho do negócio dele, o que é que ele está precisando, e aí a gente dá esse direcionamento personalizado. O Sebrae ele tem um portfólio muito grande de soluções. Então, vamos entrar nessa persona que tu estou aí, o empreendedor que está ali querendo crescer o negócio e não sabe por onde. Existem alguns caminhos, e aí a gente precisa entender, né? O problema dele, ele entende o negócio dele. 90% dos empreendedores não entendem o seu negócio, não tem os números na palma da mão, né? Eu costumo dizer que os empreendedores no Brasil, não é que eles tenham muita sorte, é porque eles abrem negócios muito bons. Que os negócios eles dão certo, eles conseguem ganhar dinheiro sem eles entenderem nada de número. Eles precificam no feeling, né, no achismo, eles fazem gestão de fluxo de caixa no feeling também, né? E aí as coisas vão dando certo, vão funcionando e eles vão levando. Mas existem algumas maneiras da gente fazer isso de maneira consciente. Uma pode ser uma consultoria de gestão financeira para ele trazer indicadores dentro do negócio dele, montado aí a entender, poxa, como é que está a saúde financeira do meu negócio, e a partir daquilo você consegue definir metas e saber onde é que você precisa chegar. Pode ser uma consultoria comercial para poder alavancar a área comercial dele. O que é que acontece muitas vezes? Você faz uma consultoria comercial, só que tua empresa internamente ela não tem capacidade para atender a demanda que aquela consultoria gerou. Né? Então a gente precisa primeiro entender em que fase de maturidade está o teu negócio, se teu negócio tem maturidade digital, se não tem, se teu negócio já tem uma maturidade em gestão de pessoas, já tem uma equipe, processos bem definidos, se eu precisar crescer minha empresa amanhã, se eu tenho POPs, são procedimentos operacionais padrões fixos, onde a pessoa entra ali dentro, em 2 dias consegue treinar e desempenhar a atividade ou não. Então, por isso que eu digo que é muito personalizado. Lá dentro do Sebrae, aqui em Petrolina, a gente atende muito voltado para comércio, serviço e indústria. Mas Comércio, serviço e indústria. Nós temos gestores especialistas em agronegócio, temos gestor especialista em startups, nós temos uma gestora que trabalha especificamente com políticas públicas, trabalhando com desburocratização junto às prefeituras, governos, né, para facilitar, né, simplificar a abertura de CNPJs, trazer incentivos fiscais, né, melhorar o ecossistema empreendedor na região. Então o Sebrae ele trabalha com vários braços, né, várias vertentes, e aí dentro dessas vertentes, um deles é o atendimento individual a esse pequeno empreendedor, e aí claro que a gente faz esse direcionamento personalizado. Às vezes, cara, é só característica pessoal do próprio empreendedor, que é muito conservador e não consegue destravar aquilo na mente. A gente tem solução para isso, que é o Empretec, por exemplo, que é um curso que trabalha as habilidades e comportamentos empreendedores. Cara, o Empretec é um curso que eu já tive muita vontade de fazer. Tem algumas pessoas que minha mãe já fez, minha irmã já fez também, e todo mundo fala muito bem desse curso. Agora, para quem não conhece o Empretec, Charles, você poderia falar um pouco como é que funciona e para quem é o Empretec? Porque eu vejo que é um curso, cara, parabéns pelo Sebrae, pelo Empretec, que é uma coisa que vem revolucionando muitas pessoas. Tá. Primeiro, o Empretec ele é um curso desenvolvido pela ONU, tá? Pela Organização das Nações Unidas, ele é aplicado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, quem abraça, né, e aplica
esse treinamento é o Sebrae, Que massa. né? É o Sistema S. Não bem sabia bacana. disso, não. E é uma solução assim incrível, né? Outras soluções voltadas para empreendedorismo que cobram 10 vezes mais de outras empresas que hoje se posicionam como certa concorrência do Sebrae, não vou citar nomes, tá? Não entregam o que o Empretec entrega. O Empretec hoje, Toninho, ele é um curso imersivo de 6 dias, né? A gente costuma dizer, o empreendedor ou o potencial empreendedor, e aí pode ser tanto quem já empreende ou quem tem vontade de empreender para fazer o Empretec, quando ele vai participar do Empretec, ele tem que se desconectar durante uma semana. Porque o curso é imersivo, manhã, tarde, às vezes noite. Aqui em Petrolina a gente geralmente aplica em um hotel. E quem aplica esse treinamento do Empretec são facilitadores que empreendem na vida real. Então não tem nenhum empreendedor de palco, não tem nenhum palestrante, nenhum professor que nunca saiu da teoria. São empreendedores reais, né? Quando eu fiz o Empretec, os facilitadores foram o Erlen e Marcário, que são 2 caras que são referência, por exemplo, em empreendedorismo em Recife. Marcário, ele é multifranqueado do setor de educação. Lá em Recife ele tem mais de 8 franquias de educação. E o Erlen, ele é dono do restaurante mais antigo do Shopping Recife, o Plim, né? E ainda tem, acho que umas 8, 9 operações de restaurantes também diversas no aeroporto, shoppings e fora também. Então são caras que aplicam aquelas habilidades, né, e os comportamentos empreendedores que são 10 trabalhados dentro do Empretec no dia a dia, tá? Então é um curso assim que transforma, faz você realmente trabalhar ali de maneira prática as suas habilidades, você sai de fato com outro pensamento, inclusive com muita conexão, porque geralmente quem faz o Empretec são outros empreendedores ou potenciais empreendedores que geram muita conexão e pode sair muito negócio dali, tá? Um ponto, antes de fazer o Empretec, Charles, quero fazer o Empretec. Você passa por uma entrevista, hoje o Sebrae já está mais atualizado, é um questionário avaliado por inteligência artificial. Que massa isso. É importante isso aí. Exatamente. Que acelera o processo e, querendo ou não, também facilita você ter mais assertividade com isso. Exato. E aí essa inteligência artificial ela vai dizer se você está no time ou não de fazer. Então não é só querer fazer o curso e pagar, tá? Você está no time de fazer o curso, você está apto para fazer o curso. Sim, porque a sim. turma ela precisa estar calibrada para ter o melhor. Mas tem alguma idade mínima para participar? 18 anos. Tem que ser maior de idade, então. Tem que ser maior de idade. Ah, cara, bacana isso. E você saberia... Ixi, Maria. Você saberia quando é que vai ter a próxima turma do Empretec? A próxima turma aqui em Petrolina será em março Do ano que vem? do ano que vem. Cara, Ano que vem. então, assim, é espaçado, né? Não é... Geralmente por a gente ano, faz duas turmas por ano. Então fique ligado aí, pessoal, que quer empreender, já está empreendendo e quer afiar o seu machado, né? O Empretec é uma boa oportunidade para a pessoa estar fazendo e se desenvolvendo, né? Demais, Isso. demais. E, cara, dentro dessa linha que você já tá... Você tá quantos anos no Sebrae? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Já é bastante tempo, cara. E nesses 4 anos que você está acompanhando esses empreendedores, quais são as dores mais recorrentes que você vem enfrentando? E o que é que, vou dizer assim, o que é que o empreendedor teria que fazer para melhorar nisso? Tá. Vamos lá. Toda vez que eu pergunto pro empreendedor qual é a principal dificuldade que ele tem, ele vai dizer que é vendas. Preciso vender mais. Preciso de dinheiro no bolso. Né? Acho que a gente tava conversando um tempo atrás sobre isso, né, Toninho? Trazendo aqui pro pessoal. Né? O empreendedor, ele quer dinheiro no bolso. Ponto. O que move ele é isso. Só que, quando a gente vai fazer uma análise, um diagnóstico mais interno dentro do negócio dele, as principais dores são falta de conhecimento do próprio negócio. Ele não tem o seu negócio na palma da mão. O que é que você disse que é falta de conhecimento do próprio negócio? Indicadores. Porque assim, eu vejo que pro cara que tá ali 3, 4 anos trabalhando e vem um cara que é um consultor, não conhece, vou dizer assim, tem um tempo de falar que o dono da empresa não conhece, é um choque pro cara, né? É um choque, assim, e é muito difícil. Ou pra moça também, né? Falei, cara, mas pode ser uma mulher também, né? Exato, e é muito difícil, imagina, pra mim, quando eu entrei no Sebrae, foi muito difícil gerar credibilidade, sabe? Pô, moleque jovem que tá ali, quer dar pitaco sobre o meu negócio que já tá aqui há 20 anos que eu construí, ele conseguir trazer ele até aqui, né? E aí tem alguns pontos. Uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem é o autor, mas tá aí direto em alguns reels do Instagram. O que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar ao próximo nível. Isso é um fato. Né? Então isso é histórico. Você tem que entender muito bem
né, do teu negócio e saber o que é que você precisa para poder dar o próximo passo. E muitas vezes eles não sabem. Né? Eles conseguem construir a história até determinado ponto e não sabem. Então, como é que chega alguém e aí tem aquela objeção? Poxa, eu entendo muito meu negócio, eu domino meu negócio. Só que ele domina a operação. Ele não domina a estratégia. E aí há uma diferença. Ele não domina a gestão do negócio dele. E aí é onde o Sebrae entra. Diferente dos outros S, Senai, Senac, que vai trabalhar a parte operacional, a parte técnica, o Sebrae trabalha a parte de gestão e de estratégia. E aí, quando eu falo em indicadores, se você perguntar a maioria dos empreendedores, 90% dos empreendedores, eles vão saber faturamento e muitas vezes o que sobra na última linha dele. Certo? Mas ele não vai saber. Poxa, se você perguntar ticket médio, metade vai saber, metade não. Né? Se você vai perguntar preço médio de produto vendido, né? Se trabalha no varejo ou de serviço vendido, muitos deles vão perguntar, tá, o que é isso? Né? Quantas pessoas foram contactadas ou entraram no fluxo dentro da tua loja? Ele não sabe. Qual é a tua taxa de conversão? Ele não sabe. Porque esses são os indicadores norteadores que você consegue tomar decisão. E quando a gente, assim, eu falo muito que para a gente melhorar, precisa metrificar. Então, cara, Total. como é que eu sei que isso está melhor ou está pior? Beleza, a gente sabe que o empreendedor no feeling, ele pode ir lá no final, chegar a dizer, subiu mais lucro, melhorou. Mas realmente, será que melhorou? Onde é que veio isso? Então, o empreendedor ele precisa ter essa gestão de números para, a partir dessa gestão, ele saber como é que eu posso melhorar e metrificar. Então, com a metrificação, que nesse caso são os objetivos, são a idealização do negócio para ir. Agora, como saber se aquele número que a gente está enxergando é válido ou não é, se é bom ou se não é? Porque assim, eu concordo que tem que ter indicador, mas só o indicador por só ser, ele não serve de nada. Tem que também ter essa interpretação do dado. Então, vou dar um exemplo. Se a gente falar de grandes empresas que estão listadas na Bolsa, como a Klabin e a Suzano, elas são empresas no setor de celulose, mas elas têm grandes plantas industriais, um capital imobilizado muito alto, contudo o endividamento também é muito alto, por conta que eles têm um alongamento da dívida, da produção deles e faz sentido para o modelo de negócio deles. Mas se for para o mesmo planilha, o mesmo endividamento no setor de construção civil, seria uma loucura, vou dizer assim. Então, como interpretar esses dados e como localizar eles, sabe? Porque tem pessoas que podem ter acesso ao Sebrae e tem pessoas que não podem. Então, para quem não conseguiria ter acesso ao Sebrae, como ele conseguiria ter essas noções e como é que o Sebrae consegue estar ajudando nessa construção de objetivos e parâmetros? Cara, comparação. O que é que você toma a decisão de investir na Klabin ou na Suzano? Comparação. Você vai pegar as duas, vai botar ali, vai ver os indicadores das duas e entender. Poxa, essa empresa aqui, ela parece estar mais conforme, parece estar mais estruturada, parece estar num caminho melhor. Então, assim, do mesmo jeito, um pequeno negócio, seja do setor de alimentação, do setor de construção civil, do setor de varejo, do setor de serviço. Você vai pegar os indicadores daquela empresa e comparar com o mercado, de maneira geral. Poxa, e aí não só comparar com o mercado, mas você precisa entender, Toninho. Eu tô aqui, tem como eu crescer, tem como eu expandir isso, né? Já aconteceu de eu atender empresas lá que eu dizer, pô, tu precisa vender menos. O empreendedor dizer, ué, o quê? Por que eu preciso vender menos? Né? Então ele vendia um produto, vou dar uma persona aqui também para não entregar, para não expor dados sensíveis, né? Mas ele vendia um produto onde a margem bruta dele em cima desse produto, ele vendia esse produto a R$100, né? A margem bruta desse produto estava em R$15. Ou seja, ele estava muito apertado, ele estava vendendo um produto muito ruim, só que ele vendia 400 produtos desses por dia. Óbvio, ele vai ver fluxo de caixa, porque entra um faturamento legal, né? E, de certa forma, ele vai ter certo lucro, porque ele está ganhando volume, né? E aí foi onde eu tentei, depois de extrair esses dados, fazer o custo CMV que ele não tinha, custo de mercadoria vendida, que é um indicador importante para quem trabalha no varejo, né? E aí eu disse, pô, vamos aumentar o preço para tu vender menos. Ah, mas eu vou quebrar. Digo, cara, possível tu quebrar. Tu tá vendendo 400 produtos desses por dia. Se a gente aumentar o preço para 150, aumentar a tua margem bruta de 15 para R$65 e tu diminuir em 50% a tua venda,
essa venda aqui ela vai compensar porque tu vai precisar de menos colaborador. Tu vai pagar menos imposto, tu vai precisar de menos colaborador, folha salarial diminui, tu vai estar menos exposto. Então, assim, é entender que às vezes o problema não está só na venda. Porque talvez, para ele, o pensamento seria, poxa, eu vendo 400, eu preciso vender 1.000 para poder aumentar meu faturamento e a empresa crescer. Só que se ele vende 1.000, provavelmente ele sai do simples, vai para um lucro presumido, a alíquota aumenta, essa margem dele já não comporta mais. Aumenta a demanda de estoque, aumenta de capital imobilizado, começa... Exatamente, folha. Então, às vezes, o segredo dele lucrar mais é ele vender menos. E assim, cara, uma das coisas que a gente trabalha também com logística. E acaba que o custo fixo é alto. Mas quando a gente aumenta a quantidade de venda, vou dizer assim, você consegue diminuir o custo do produto. Então, quando o cliente, nessa situação que você trouxe, que o cara saiu de R$ 100 para 150, vai aumentar um pouquinho o imposto, não sei o quê, pipipi, blá. Beleza, mas você trouxe o caso que o cara ganhou R$ 15. Se ele aumentar para R$ 30, não é que ele aumentou 15%. Ele dobrou o lucro dele porque a margem dele é uma coisa, a margem de lucro dele que ele tem sobre o produto. E quando a gente tira da nossa margem. Então, os 10% que muitas vezes a gente está colocando no cliente para dar para fechar a conversão, a gente não está lembrando que, pera, como é que é isso da minha margem? Não é que, eu tenho R$ 1, eu tirei 10%, vou ficar com 90 centavos. Talvez os 10% como eu são R$ 1. E tendo os números, tendo essas métricas, o empreendedor ele consegue dar passos mais largos, né? Exato. Então, assim, resumindo, eu acho que se você entende muito bem o seu negócio, você consegue tomar decisões mais assertivas. É aquilo, chega muita gente lá achando, poxa, Alice, o que é melhor para eu fazer? Isso ou aquilo? Aí eu viro pro cliente e falo, se eu soubesse, eu não estava aqui no Sebrae, eu estava com 20 empresas aí rodando, né? Apesar de eu empreender, eu também tenho dificuldade, Sim, né? sim. Então, assim, também tem desafios. Acredite, é mais fácil dar pitaco no negócio dos outros do que no próprio, tá? Imagino, cara, até porque também é muito difícil quando você lida com gente. É porque, assim, vou dar um exemplo aqui, o seu problema é a captação de leads, você tem que melhorar o seu funil por ligação, por exemplo. Você não vai estar lá ligando, você tem que treinar as pessoas, e pessoas, é variado, é um negócio mais complexo. Então, dentro dessa frase que você trouxe, é mais fácil a gente falar do que está fazendo. Mas é importante estar fazendo e sempre tentar trazer o exemplo como empreendedor para os seus colaboradores. Que eu vejo que é um dos segredos que eu enxergo, né? Pessoalmente falando, hoje para mim é a minha principal dificuldade. Como eu tenho negócios que funcionam de maneira física, não aqui em Petrolina, eu preciso ter um time muito afiado. E por vezes eu não consigo ter, pelo turnover, pela rotatividade, né? Pessoas são pessoas, às vezes estão mais emotivas, às vezes estão mais, enfim, focadas. Isso acontece, cara, essa variável. Então, entender o que move cada pessoa que trabalha contigo para você trabalhar em cima disso. Às vezes não é dinheiro, né? O Sebrae tem algum produto dessa parte de RH, departamento pessoal? Também, consultorias individualizadas, né, de intervenção. Né? A gente trabalha essas consultorias de maneira personalizada também, ou para estruturar um RH dentro de uma empresa que esteja crescendo, com mais colaboradores, ou para montar, né, um organograma de carga e função dentro de uma empresa que ela está nascendo e quer crescer já de maneira organizada, tá? Mas a gente tem um parceiro bacana também do Sistema S, Toninho, que é o IEL, o Instituto Arivaldo Load. Aqui em Petrolina, o IEL, a sede do IEL funciona dentro do Senai, que fica ali na Monsenhor, tá? E aí sempre que eu preciso contratar alguém para uma das minhas empresas, eu procuro o IEL, eles fazem todo o processo seletivo. Onde fica ali na Monsenhor? Eu tô tentando lembrar aqui. Senai, Isso. sabe onde é? Do lado da Pano Bianco, que abriu recente. Sim, sei. Lembrei agora, um antigo Manga Rosa, né? Isso, antigo Manga Rosa. Sim, ali lateralzinha. sim. Ele fica lá dentro, é uma sede deles que ficam lá dentro, bem legal. E aí eles fazem todo o processo seletivo. Para empresas pequenas que ainda não conseguem ter uma estrutura de RH dentro da sua empresa, como as minhas,
que eu tenho, não faz sentido hoje eu ter uma estrutura de RH, somando tudo, eu tô com 7 funcionários. Então não faz sentido eu ter uma pessoa de RH para tomar conta de 7. Ainda não, né? Ainda não. Quando chegar em 70, a gente tem uma estrutura de RH interna. Se Deus quiser, né? Então a gente faz esse processo seletivo e aí eu indico. Eu indico porque eu uso, né? E indico também para outras pessoas que eles fazem todo o processo, selecionam 3 funcionários, você faz uma entrevista só com 3. Agora, assim, o que eu sinto e eu escuto muito hoje no meu entorno é a questão de mão de obra, que aqui realmente tem uma certa dificuldade. Hoje, o Sebrae, aqui, o Sebrae de Petrolina, vocês também têm esses relatos de conversa dos empreendedores? Como é que é isso? Demais, né? Então, assim, vai ter uma reclamação constante de mão de obra desqualificada. Sempre, Toninho, vai ter. E aí tem alguns fatores, cara, para mão de obra desqualificada. É uma geração difícil, né? Essa nova geração está entrando no mercado de trabalho. Difícil porque não é uma geração que se dobra a qualquer capricho, tá? Que era uma geração, a geração antiga era assim, cara. Então, acredito que teu pai, teu avô não tinha tempo ruim para trabalhar, né? É trabalho, sangue no olho, domingo a domingo, de 8 às 8 e não tinha muita conversa. Só que essa geração atual, daí dos 20 aos 30, que está entrando no mercado de trabalho agora, eles estão focados muito em qualidade de vida. E isso, inclusive, a gente vê uma diferença no comportamento de consumo, né? Eu não sei se você teve essa percepção, mas antes quem fazia academia era maromba, hoje quem não faz academia é desleixado. Academia virou qualidade de vida. Tu falou do caso aí, quando a gente iniciou o podcast do energético, né? Isso, o Boost Up. isso. Antes as pessoas estavam focadas em lançar a marca de cerveja, agora cerveja artesanal. Em toda cidade sempre tinha uma cervejaria artesanal, né? Agora sim. você vê que o feeling mudou. Agora é marmitaria saudável, é energético. Saudável, com um suplemento alimentar através de uma bebida, seja até aqueles negocinho que tem de 3 corações e tal, Sim. que é com proteína, né? Exatamente. Então, esse comportamento dessa nova geração, ela é diferente. Ela busca qualidade de vida, não só o trabalho a qualquer custo. Então, assim, o empreendedor ele tem que entender isso. O que é que motiva cada colaborador? O que é que motiva teu time? É uma dificuldade maior. E, cara, é justamente como você está trazendo, são gerações. E dentro das gerações vai ter variáveis também. Mas é entender que só o fato da geração você vai ter valores, ideias de mundos diferentes. E como empreendedor, muitas vezes você não vai escolher, só quero trabalhar com gente acima de 50 ou pessoa mais jovem. Você vai trabalhando com o que você tem. E você tem diversas gerações. Então, como você lida com essas pessoas? Isso é uma questão que eu vejo que os empreendedores que estão começando a receber essa nova mão de obra e estão com a cabeça, com a gestão mais antiga, tá tendo esses conflitos geracionais, né? E acaba que, como é que a gente consegue estar se desdobrando nisso? Como é que faz? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, que é justamente a gente tá tentando entender o nosso colaborador, o que movimenta ele e o que faz. Cara, muito empreendedor traz isso como um desafio, mas eu acho que é algo bom. É algo que a gente, não é que a gente sofre, a gente passa muito isso dentro do próprio Sebrae. Né? Se tu for lá dentro do Sebrae, tu vai ver que tem gestor de 50 e poucos anos e gestor de 24, 25 anos, né? Que atende o empreendedor. Então, são visões de mundos diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, que faz com que essas diferenças a gente extraia o melhor de cada um. Né? Então, dentro de uma empresa, se a empresa ela tem a oportunidade de ter um quadro de funcionário mais robusto, eu acho interessante ter essa mescla de gerações. Né? É importante você ter a experiência e o conservadorismo, ao mesmo tempo, é bacana você ter a irreverência de quem é jovem, de quem está ali de peito aberto para arriscar ainda. Eu terminei uma pós-graduação em gestão de negócios e na pós a gente teve uma disciplina sobre a questão de diversidade, de ESG, e a gente falava sobre justamente a parte de sustentabilidade e a parte de diversidade empresarial. E quando você tem um grupo de uma empresa que basicamente é do mesmo grupo social, da mesma classe, eles ficam restritos às soluções do meio dele. Você não tem um pensamento diferente. Mas quando você consegue ter uma equipe multidisciplinares, de etnias diferentes, de profissões diferentes, você acaba conseguindo ter pessoas que pensam de formas diferentes
E esse pensamento faz com que seja construído um todo melhor, que seja um todo mais para uma sociedade mais diversificada, que é como é que é o nosso caso do Brasil. Então, eu acho burrice quem pensa em tentar ter só os mesmos pares, né? Não sei se tu concorda com isso. Totalmente, totalmente. Até quando aparecer desafios dentro dessa empresa, esses desafios eles vão ser vencidos de maneira mais fáceis, porque vão ter várias formas de pensar diferente dentro do mesmo negócio, e vão ter soluções diferentes. E aí você vai conseguir sair, encontrar um caminho mais fácil. Falando um pouquinho de comportamento de consumo, eu não sei se tu percebeu que aqui em Petrolina abriu uma infinidade de cafeterias, né? Sim, sim, sim. Isso é um trabalho forte que o Sebrae vem fazendo, Toninho, com um setor específico de cafeterias, voltado para alimentação fora do lar. A gente tem alguns projetos, um deles é a Rota do Café, que nós lançamos há 3 anos, que é um festival indoor, onde a gente fomenta com que, durante o mês, os locais e turísticos que estejam nas cidades visitem o máximo de cafeterias possíveis. Então, a gente orienta essas cafeterias. Então, a gente faz uma consultoria com elas de desenvolvimento de produto. Então, a gente ajuda elas a desenvolver um novo produto, conceber ficha técnica, que algumas delas não trabalham, né? E testar esse produto especificamente dentro do festival. Cara, esse festival minha namorada até falou, a gente foi em algumas cafeterias também, só que eu não tinha entendido muito bem da ideia. Então foi um projeto que surgiu através do Sebrae para fomentar essa cultura do pessoal ir tomar um café, sair de casa. Exato. Agora você falou que vocês ajudam também essas cafeterias a fazer uma ficha técnica. Isso. O que seria essa ficha técnica e qual a importância dela? Tá. Vamos do início. Esse festival, quem trouxe pra gente a ideia foi a Geórgia, da Cafeto. Não sei se tu conhece. Sim, Idealizadora. E aí, dentro do Sebrae, a gente conseguiu formatar ele, dar um plus e jogar pro mercado. Bem bacana. Sim. Dentro do festival, a gente tem o incentivo deles de desenvolverem esse novo produto, que é um combo específico para o festival, né? E o Sebrae tem consultoria que apoia eles a desenvolverem ficha técnica. Para quem trabalha no setor de alimentação, a ficha técnica ela é importante para compor o CMV de produto deles. Então é diferente quem trabalha com moda, quando você compra uma camiseta, você sabe, paguei 50 nessa camiseta, eu preciso vender ela por 100. Então, o custo CMV dessa camiseta vai ser o custo dela, com a sacola, com o imposto embutido ali. Ponto. Agora, quando você vai vender, por exemplo, consultoria. Um croissant, como é que tu precifica o croissant se você não compra ele pronto? Vai comprar a farinha, a manteiga, né, o recheio dele. Então, você tem que... Essa ficha técnica faz você detalhar. Poxa, quanto de farinha eu uso para fazer um croissant? Quanto tempo de forno? Exatamente. Qual o tipo de forno? Se é elétrico, a gás e tal? Aí essa ficha técnica tem não só o manual de desenvolver o produto, mas sai exatamente quanto é que custa aquele produto. Porque não é assim, com 1 quilo de farinha eu consigo fazer um croissant, não. Com 1 quilo de farinha, às vezes você vai conseguir fazer 17 croissants. Só então que você não vai é só... usar 87 gramas de farinha. Sim. E essas 87 gramas têm um custo. Sim. E aí nessa planilha você consegue ter uma visão e também... eu imagino que isso é norma, né? Isso aí são obrigatórios eles fazerem isso. Não é obrigatório. Obrigatório para eles ser boas práticas de higienização. Eles têm o controle da vigilância sanitária, mas isso faz com que ele tenha uma visão melhor do negócio dele, inclusive precifique da maneira correta. É porque assim, eu tava pensando aqui, cara, em relação a produtos não perecíveis que você vai vender, um exemplo, um arroz ensacado, que você tem uma ficha ali atrás, com a tabela, com algumas coisinhas e dando uma validade, essas coisas. Que eu sei que para esse tipo de produto tem que ter essa parte. Mas quando a gente está falando de padaria e confeitaria, não tem. Não cara, tem. Bacana. Né? Interessante mas isso. É importante que eles tenham essa ficha para saber exatamente quanto é que eles vão precificar aquele produto. Porque às vezes aumenta insumos, aumenta semanalmente. Volatiliza rápido. E acaba que, como você trouxe, vai detalhando. Então, se um produto aumentar 10%, quanto de impacto tem ali? Não é porque um produto é 10% que vai influenciar 10% no preço. Se ele tiver uma porcentagem maior da composição, vai ter uma proporcionalidade maior aquele aumento, né? Exatamente. E aí é um festival onde o Sebrae bota bastante energia e recurso. E aí você como participante do festival, você viu que você recebe um passaportezinho para visitar as cafeterias, você completa aquele passaporte, você recebe premiações, né, para troca por prêmios, isso é bacana, porque incentiva o consumo. Teve cafeteria, cara, que aumentou o faturamento diário de R$500 para R$3.500 durante o festival.
Massa. né? Mas só, o festival é só um mês do ano? Só um mês no ano. Aí esse ano já teve, só ano que vem. Só ano que vem. Cara, Só ano massa. que Isso é vem. um case de sucesso que o Sebrae teve de desenvolvimento e não foi só para uma empresa específica, né? Foi para um ecossistema, como vocês trouxem. Exatamente. E tem até uma matéria que eu li recentemente, tô tentando lembrar, acho que foi na... Enfim, não vou falar onde que eu vi, que eu não lembro, mas que estava trazendo justamente que hoje as cafeterias hoje viram a nova balada, que o pessoal tá tendo mais essa cultura cada vez mais de evitar de ir para balada, evitar para esses lugares e ir cada vez mais para um lugar mais tranquilo, para conversar, para porque numa balada o cara não consegue conversar, é um outro perfil de público, né? Exato, dorme tarde, então hoje em dia as pessoas estão preferindo ter qualidade no sono, dormir bem, evitar o consumo de álcool. Então tem dado essa virada de chave. E aí o festival tem dois viés. A gente aumenta o faturamento dessas cafeterias no período do festival. Teve cafeteria que aumentou aí o faturamento em mais de 30 mil reais só com esse produto, né, do festival. E é óbvio que desperta também o interesse de empreendedores de abrirem novas cafeterias. Então, depois do primeiro festival, por exemplo, foi quando nasceu a Delops Coffee, né, que é uma cafeteria hoje que fica ali na Orla, próxima à Escola Saber, bem bacana. Então, Sim, eles sim. nasceram ali no novo centro, né, break-evaram desde o primeiro mês, né, para quem não sabe, o termo break-even é quando os custos, né, da operação, elas empatam com o faturamento da operação, ou seja, tá no 0 a 0, você não precisa ter, como eu posso falar, capital de Aportar giro, mais, né? aportar mais para poder manter aquele negócio no início. Então, é muito raro um negócio ele break-even nesse primeiro mês, né? Então, eles break-even no primeiro mês, desde então cresceram, depois de um ano mudaram de espaço, foram para esse espaço maior e hoje é um sucesso, né? E nasceu dentro do Sebrae, onde eles fizeram toda a concepção de plano de negócio lá, captaram linha de crédito com o apoio do Sebrae, né? Eles chegaram no Sebrae com um sonho e vontade de fazer. Venderam carro, captaram recurso, montaram o plano de negócio E foi pra labuta. e foi pra labuta, cara. Eu tava com mais medo do que eles, porque imagina se der errado. Eu digo, poxa, agora eles vão estar com a dívida do financiamento e sem um carro. Uhum. O negócio quebrado. Então, dá esse medinho também na gente quando a gente vai dar orientação. Por isso que eu E procuro ser o assim, mais assertivo possível. e foi um período recente que tá trazendo, né? Isso. Que a gente tá vivendo no Brasil um momento que não é muito favorável ao empreendedorismo, por conta das taxas de juros altas. Então, taxa de juros altas quer dizer que para você empreender e pegar dívida vai ficar mais caro para você pagar. E para quem tem dinheiro, que vou empreender alguma coisa, pô, vou ter um retorno aqui, mas um retorno de 15% por ano, um retorno de 10%, assim, aí você faz um balanço e o pessoal acaba indo. Então você tem uma coragem, que eu também acredito que tem que ter coragem para estar investindo nesses momentos, né? Mas justo com conhecimento. Então, quando tem um conhecimento, ele liberta e o risco começa a ser mais calculado, né, cara? De fato. E risco calculado é uma das habilidades que a gente aprende dentro do Empretec, né? Então é bem bacana isso, como você falou. É um Sim, sim. momento atípico, né? Ruim para o empreendedorismo, porque quem tem grana está segurando, quem não tem não quer pegar capital caro, né? Como você bem disse. E para empreender tem que ser com muito amor e coragem, né? Tem. E claro, uma coragem consciente, ela é diferente de uma coragem de maneira rebelde, de maneira inconsequente, né? Então é bacana e a gente vê alguns cases, gente, empreendi ali, fui, me joguei, meti a cara, né? E deu certo. É bom quando dá certo. E Só que quando é ninguém errado? conta a história quando dá errado, né? Você não vê na rede social, você não vê em podcast alguém contando a história quando dá errado. E dá muito errado, cara. Até porque quando dá errado, ninguém tá atenção mais, né? O pessoal só foca e valoriza o que é que dá certo, infelizmente, assim. Mas, cara, falando só do café para concluir, parabenizo o Sebrae por isso, porque é um incentivo da cultura, um novo movimento que faz gerar mais economia e traz um ambiente melhor para a nossa sociedade, sabe? E eu gosto muito de café, pelo menos cada uns 15 dias eu vou pelo menos uma vez a cada 15 dias a uma cafeteria, ou para ter alguma reunião, ou para ter alguma conversa, ou só lanchar mesmo, porque é um espaço que eu acho bacana, sabe? Agora, voltando à questão do empreendedor que ele está querendo trabalhar com o Sebrae, certo? A gente já conversou sobre a questão de, pô,
O que é que eu vou fazer se eu não tenho ideia? Tem como o Sebrae dar uma ajuda, que tem vários formatos disso. Ah, preciso de gente, o Sebrae tem uma certa demanda para isso. Agora, como é que a pessoa pode fazer para querer trabalhar no Sebrae? Porque às vezes a paixão, a labuta da pessoa não é a pessoa estar empreendendo, mas sim ajudando outras pessoas, sabe? Então, como é que funciona isso? É um concurso, é seleção? Como é que é essa labuta para isso? Tá, vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho de como foi minha história para trabalhar no Sebrae, né? Quando eu entrei no Sebrae aqui em Pernambuco, eu estava morando em Aracaju. Na época, apesar de eu ser natural aqui de Petrolina, eu morei 8 anos em Aracaju. Amo Aracaju. Sim, quem não conhece, visite Aracaju, é maravilhosa. E para entrar no Sebrae, cara, é um processo seletivo, né? Nos moldes de concurso, você faz uma prova objetiva, prova discursiva e depois tem uma prova prática também, né? Com algumas atividades além de uma entrevista, certo? Então, porém, a contratação ela é CLT, igual a Petrobras, tá? São quantas etapas? São, Você falou aí? são divididos em 3 etapas. Três A prova etapas. objetiva e discursiva é no mesmo dia, né? Depois você tem uma etapa presencial, né? De presencial que eu digo de Entrevista? Prática. prática, vai desenvolver algumas atividades e uma entrevista. Claro, isso pode mudar, depender da empresa que faça esse processo de seleção, a licitação que o Sebrae faça para fazer a seleção, mas normalmente consiste nisso. Quando eu fiz, tinha uma vaga para Petrolina, eu brinco que era para acontecer, sabe, Toninho? Era para ser, cara. Eu nunca fui concurseiro, nunca fui de me preparar muito para concurso, mas sempre gostei muito desse segmento de empreendedorismo. Tanto é que na universidade eu participei do Movimento Empresa Júnior. Cara, amo o MEG. Entendeu? Eu vejo que me formou bastante o MEG. Bacana, então fui presidente de empresa júnior, me joguei muito no MEG, bebi muito da fonte, e eu sempre amei muito isso. E o Sebrae, o que o Sebrae faz, conecta muito do que o movimento faz também, sabe? E aí quando eu fiz o processo, na etapa objetiva e discursiva, eu fiquei em 4º lugar, né? Aí tinha que viajar para Recife na época para poder fazer a prática lá. Fui para lá e graças a Deus deu certo. Depois da etapa prática, passei. Agora, assim, você fez. Agora, por que você fez? O que é que te levou a querer fazer esse concurso? Era voltar para Petrolina? Qual era a ideia disso? Posso ser sincero? Pode. Sabe aquela galera da família que não pode ver um concurso e manda pra tu fazer quando tu tá ali, sim, os primeiros 3, 4 anos depois de formado? Sei. Então, assim, quando eu me formei lá em Aracaju, eu fui trabalhar com comércio exterior, tava 2 anos trabalhando com comércio exterior, né? Então, aí depois de 2 anos, eles assim, sempre mandavam, eu dizia, não vou fazer concurso, não quero, vou empreender, sempre tive esse sonho de empreender. E aí eu tava fazendo alguns processos trainees e eu tava fazendo um processo trainee do Grupo PRI, né, que é uma empresa listada na Bolsa. Sim, sei. Subsidiária da Petrobras, presta algum serviço offshore também. E eu ia pra Macaé, cara. E aí uma madrinha minha me mandou esse processo seletivo, acabei fazendo a inscrição no último dia. Aí fiz a prova e também, como eu estava em 4º lugar e eu fiz a etapa presencial, não estava com muita expectativa, que era uma vaga só. No dia que eu marquei o exame admissional, que eu pedi para marcar aqui em Petrolina, eu disse, não, vou visitar, eu estava morando em Aracaju, eu digo, não, vou visitar meus pais, faço o exame lá e depois vou para Macaé. Eu fui almoçar na casa da minha avó e recebo o e-mail do Sebrae me convocando. É assim, entre ir para Macaé e voltar a Petrolina, foi uma decisão um pouco fácil de eu tomar, pelo conforto de ter familiar, de ter gente aqui perto. Fiquei super envergonhado com a empresa, com a equipe de RH lá, que tipo, não vou fazer nenhum exame adicional mais, perdão, tal. Super entenderam, né? Acontece. Cara, mas é perfil, né? Então, assim, quando eu sou apaixonado pela nossa cidade, sempre quis morar aqui e ficar em Petrolina. Então, é objetivo. Tem pessoas que querem estar indo para fora, voltando, então é isso. Mas que bom que você teve a possibilidade de escolha, né? Ruim é quando você não tem isso, cara. Eu concordo totalmente, Toninho. Eu sempre busco, sempre ter opções.
Isso seja no âmbito profissional, no âmbito do empreendedorismo, no âmbito pessoal. Eu nunca gosto de ter que fazer aquilo, Por sabe? obrigatório, Por obrigação, obrigação. né? Eu posso até escolher fazer aquilo, Sim, mas por sim. uma escolha. É diferente. Até o seu ânimo, a sua vontade, quando você emprega em algo que você teve o poder de escolha, é diferente. E aí você pegou num ponto bom. Eu acho que Petrolina ela é uma cidade com inúmeras oportunidades, uma cidade que só está crescendo. Todo mundo que vem para cá fica muito espantado, né? Eu recebi agora lá no Sebrae o Carlos Ferreirinha, que é o ex-CEO da Louis Vuitton Brasil. Ele ficou espantado com a cidade, né? Sim, sim. Petrolina é uma cidade que eu falo que aqui é uma cidade que é o melhor lugar hoje para estar se desenvolvendo e crescendo. Obviamente, para quem ainda está trabalhando como CLT, é mais difícil, tem seus problemas, assim como outras cidades. Mas para quem tem coragem de empreender, que quer abraçar, arregaçar as mangas e ir para o trabalho e para a labuta, aqui tem oportunidade de crescimento. Agora tem que saber aproveitar isso, né? Cara, mas como CLT também, te digo, tá? Tem uma coisa chamada intraempreendedorismo. Sim, Quando sim, você muito empreende dentro importante. dos negócios, sabe, Toninho? Muita gente prefere isso, mas essa semana que passou, a gente tava com um evento lá, o River Qualifica, que era um programa de qualificação para o varejo, onde eu tive a oportunidade de receber o Wellington, que ele é o coordenador geral do grupo Pamponê, que é o dono da Aramis, certo? Então, dentro da Aramis tem um empreendedor, que é o Fidélio, mas o Wellington é que toma conta das 22 lojas. E ele resolveu ter isso, né, como propósito de vida. Ele ama varejo, ele ama treinar pessoas, ama tocar esse negócio e ele tem tido muito sucesso. E lhe confesso, tenho certeza que ele ganha muito mais dinheiro do que muito empreendedor por aí. Então, assim, as pessoas às vezes elas acham que estar no CLT, e aí existe essa alimentação a nível Brasil, de colocar o trabalhador contra o empreendedor, que eu acho um erro. Sim, sim. Eu acho que É eles a briga têm. de classes, né, Exatamente. que Marx traz. Eu acho que isso é horrível, né? Essa visão que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que o empreendedor e o trabalhador eles têm que estar cada vez mais juntos. E assim, cara, quando você traz essa questão, eu vejo que o discurso é muito bonito. Agora vamos para a prática. Então, quando você tem um funcionário que muitas vezes ele é mais afoito, o patrão oxente quer tomar uma empresa, aí vai e afasta o cara por medo. Às vezes o patrão não dá essa oportunidade, enfim. Então são variáveis que, quando eu quis falar, que falar em grande maioria, mas é papel do funcionário provocar e fazer um patrão melhor, e também é responsabilidade do patrão de estar fazendo o seu funcionário evoluir e crescer melhor. Porque senão Claro, cara. Então, tem que assim, crescer é uma cultura muito ruim que a gente tem que ainda. tem que mudar, porque eu acho que para empreender você precisa de bons colaboradores, Sim, sim. né? E nesses 4 anos do Sebrae que você trouxe, qual foi o seu sentimento? Como é que foi a sua evolução como pessoa, como trabalhador? O que é que o Sebrae lhe trouxe como profissional da casa? Cara, conhecimento absurdo, assim, o Sebrae me proporciona acesso. Isso é muito bom. Então eu consigo acessar pessoas, né, de diferentes níveis e diferentes conhecimentos. Isso faz com que eu aprenda e evolua constantemente. Eu adoro estar em movimento, Tony. Então, assim, eu voltei a Petrolina e amo Petrolina, mas nada me impede de ir para outros lugares. Eu amo estar em movimento, não só geográfico, mas também, né, em desenvolvimento. Então, já tive a oportunidade, por exemplo, de entrevistar no podcast Paulo Musi, o Igor 3K, por exemplo, do Flow, Massa, massa. né? Mas também já tive a oportunidade de conversar com o Wellington aqui da Aramis, ou ontem eu tava com o Gabriel da Borges, que tem tanto conhecimento quanto esses caras, que uma coisa que eu percebi né? Todo mundo é gente igual todo mundo, né? Então eu consegui me conectar com pessoas que eu admirava, como o Lucas Amadeu, que era ex-CMO da Vivo, que era referência, né? E trocar uma ideia com ele, com um microempreendedor individual que tem o seu negocinho, né, no José Maria aqui em Petrolina, que me ensinou tanto quanto, né? Então, esses níveis de acesso que o Sebrae me proporciona é incrível. E assim, o que eu falo é que tem uma frase que eu gosto muito, que fala que ninguém é tão burro que não possa ensinar nada a ninguém, e ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada com o outro. Então, quando você entende que você pode aprender tudo com todo mundo, é saber filtrar, extrair e absorver também, que não é só ouvir, tem que absorver e trazer para dentro, né? Você
tem um crescimento. E o mais importante que eu venho discutindo hoje com alguns amigos, algumas pessoas perto, é justamente um ambiente que você está. Então, quando a gente está em ambientes, que é o caso do Sebrae, que é um ambiente de desenvolvimento, melhoramento, de estar isso, você está em um ambiente que naturalmente você está em grande conhecimento, em grande evolução sempre, né? Então, eu vejo que você traz isso nas suas falas. Isso, para mim, é o que eu tenho de mais valioso dentro do Sebrae. Mais do que qualquer remuneração, mais do que qualquer benefício, é esse acesso a conhecimento constante e variado, principalmente, Uhum. como a gente falou, quando a gente consegue beber de fontes diferentes, independente de quem seja a pessoa e qual casta social ela esteja, isso lhe torna uma pessoa melhor, porque você consegue entender de um tudo. Então, assim, eu consigo bater um papo aqui contigo, né? Bater um papo com outra pessoa de outro segmento e conseguir tirar proveito daquilo também. Eu acho que isso é o mais bacana. E quando a gente. E uma coisa, Toninho, que me enche muito de orgulho, né? Não só no Sebrae, mas já antes do Sebrae, desde a época de empresa júnior, é o poder de impactar pessoas, de transformar pessoas, né? Que a gente consegue. Então, quando eu atendo o empreendedor, que eu vejo que ele chegou ali com um sonho, e eu olho agora que ele tem um negócio consolidado, cara, que ele vive daquilo, que gera renda pra ele chega pra mim, poxa, Alice, muito obrigado, que você foi fundamental pra mim. Isso aí pra mim paga qualquer preço, sabe? É uma realização, imagino que é fenomenal, né, cara? Eu acho que nada impacta mais socialmente a vida do que o empreendedorismo. Nada. Não existe projeto social, não existe organização sem fim lucrativo, ONGs que gere mais. Governo. Não existe nada que gere mais impacto do que empreender. Cara, eu acredito muito que a gente tem que ser a mudança que a gente quer para o mundo. Não adianta nada a gente querer uma coisa e jogar essa responsabilidade para o outro. E quando a gente assume essa responsabilidade e vai tentar resolver alguma dor, seja na parte de os resíduos que são descartados de forma errada, seja na parte de uma comunicação de um cantor, seja de um restaurante. Então, quando você está empreendendo, você está resolvendo, você está gerando riqueza. E isso, para gerar isso, você precisa de pessoas para empreender, para ter essa coragem de fazer. Então, o que só muda uma sociedade são pessoas com vontade de se transformar, que, em outras palavras, se torna o empreendedorismo uma fonte disso, né? Exato. E assim, e para quem ainda tem medo de empreender, tem algum receio, mas tem muita vontade, procura o Sebrae. Lá a gente vai poder te orientar, vai poder chegar com você no melhor caminho, entender se aquele negócio é viável ou não. Sim, Fazemos estudo de sim. viabilidade de negócio para que você tome a decisão mais assertiva, para que você se sinta confortável e consiga colocar energia naquilo que você mais pode ou consegue, que é na parte operacional, no início do negócio, Sim, né? sim. Empreender no começo, Toninho, ele também se parece muito com lançar um foguete para fora da Terra. Você precisa colocar muita energia ali. Então, quanto mais energia você coloca no início, quanto mais energia você tá focado Para naquilo, pegar o para impulso. pegar o impulso e vencer. Depois, no vácuo ou no flow, quando o teu negócio já tá em andamento, você consegue fazer com que ele se desloque de maneira mais fácil. Mas no começo, tudo que você vai fazer na vida, seja no empreendedorismo, seja dentro do seu trabalho, seja na sua vida pessoal, tudo que você coloca energia e foco, você consegue ter sucesso. Então, está muito ligado também ao quanto a gente está focado no que a gente quer. Cara, eu acredito demais nisso, mas veja, infelizmente a gente tem que ir para os nossos encerramentos, tá? E nisso, para quem não conhece, assim, possa ser que alguém que esteja assistindo aqui não mora aqui em Petrolina e na sua cidade ou na sua região tem uma certa dificuldade de acessar o Sebrae. Tem algum formato de acessar o Sebrae online? Tem sim. Tem pelo WhatsApp, inclusive, tá, Toninho? É o 0800 570 0800. É o WhatsApp do Sebrae a nível nacional. A gente vai Massa. conseguir te direcionar para um atendimento, seja virtual, que a gente também faz, com o empreendedor que não consegue chegar numa agência, ou às vezes tem uma sala do empreendedor, que é um pontinho do Sebrae na cidade que o empreendedor também não conhece, Sim, ou quem sim. quer empreender não conhece, que dentro do 0800, lá o WhatsApp da gente vai conseguir te orientar. Cara, agradeço muito.
Você quer deixar um recado, alguma mensagem para o pessoal? Pra alguém? Na verdade, queria te agradecer. O papo foi bom, passou super rápido Passa aqui. rápido, né, cara? Né? Que bom. O papo foi bacana, gostoso, né? Te convido também a estar mais com a gente lá no Sebrae, cara, para a gente poder potencializar não só o Labuta, mas todo o teu ecossistema de negócio, que eu sei que você também ama empreender e tá sempre em movimento. Tamo na labuta, E rapaz. convidar também, né, dos empreendedores que estão aí vendo esse podcast ou quem deseja empreender a conhecer um pouquinho mais de Sebrae Petrolina. A gente te espera lá, tá? De braços abertos e com muita gente bacana que vai poder te ajudar a trazer essa ideia do papel ou a levar o teu negócio para o próximo nível. Charles, muito obrigado por esse podcast, por esse papo. E você que está até agora assistindo esse episódio, não curtiu ainda o nosso vídeo, rapaz? Ajude a gente a curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube e assinar o sininho para toda vez que a gente postar um corte, um novo episódio ou um shorts, você está acompanhando junto com a gente. E compartilha com o empreendedor que esse papo vai ser incrível. Muito obrigado a todos. Se Deus quiser, até semana que vem. Um forte abraço e valeu!